Tá sentindo aí do outro lado? Eu tô sentindo, não fui eu, mas eu tô sentindo esse cheirinho de dinheiro queimado, né? Dinheiro queimado porque tem um dragão da inflação baforando mais forte do que era esperado. Começa agora o seu saldo deste dia 9 de junho de 2021, em que o Ibovespa ameaçou bater de novo o recorde, foi perdendo tração, perdendo tração, perdendo tração. Fechou o dia quase no 0 a 0, com uma alta só de 0,09%, enquanto o dólar subia. Dólar em alta hoje no Brasil, acompanhando a tendência mundial por causa dessa inflação aí que eu estou te falando, mas não só aqui no Brasil, pressão inflacionária. Dólar com uma alta de 0,7%, foi aos R$ 5,06. Cheirinho de inflação. Hoje saiu o IPCA que é o índice apelidado de oficial, porque é aquele considerado pelo Banco Central do Brasil para calibrar a política de juros. E esse IPCA que saiu pela manhã foi o terceiro sinal dessa semana em sequência. Veio um segunda, veio um na terça, veio ele na quarta, de que pode vir uma alta de juros acima da que já era contratada na próxima semana. IPCA veio acima do topo das apostas do mercado. O mercado apostava ali nas projeções mais pessimistas numa inflação em maio, acelerando do 0,3 de abril, uma inflação mensal em maio de 0,7. Veio 0,8, ou seja, bem acima da média das expectativas do mercado. Um dos vilões é o preço da tarifa de energia elétrica. Outro vilão é o preço da gasolina. Gasolina que subiu mesmo com o dólar vindo já de semanas e semanas de refresco, subiu acompanhando, para o desespero do presidente Jair Bolsonaro, subiu acompanhando o rally do petróleo no mercado financeiro, né? No mercado futuro, mas no mercado internacional de petróleo. Subiu também com um puxãozinho ali inesperado do setor de serviços, em especial da alimentação fora de casa. Mais pessoas, com a reabertura da economia aqui no Brasil, saindo para comer fora de casa, mais demanda para uma oferta reduzida, muito restaurante fechando, preços para cima. Mas como eu dizia, esse foi só o terceiro sinal de alerta para uma eventual alta maior de juros na próxima semana. O primeiro sinal de alerta veio na segunda-feira, com o mercado dando uma clara demonstração de que o Banco Central está perdendo a condução das expectativas. Pesquisa Focus, que apura junto a cerca de 100 casas de análise e bancos, mostra que, na média, o mercado já não confia que o Banco Central, mantido o plano de voo que tem sido apresentado nos seus últimos comunicados, não confia que o Banco Central consiga entregar a inflação abaixo do teto da meta. O teto da meta é de 5,25%, o centro da meta é de 3,75% ao ano de inflação. A inflação agora, com esse dado de maio, está para lá dos 8%, na expectativa do mercado. Isso vai cair um pouco ao longo do ano, mas não o suficiente. Ficaria então ali na casa dos 5,44% a inflação no final do ano. Ontem, na terça-feira, veio o segundo sinal. Palavra de presidente tem peso. O segundo sinal de uma Selic, quem sabe subindo mais do que era esperado na próxima quarta-feira, veio do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. No comunicado anterior do Banco Central, depois já de duas altas de 0,75 na Selic, ficou lá escrito que a alta da Selic nesta quarta-feira estava contratada em mais 0,75 ponto, exceto se, contudo, todavia, o balanço de riscos do Banco Central mudasse. De acordo com Campos Neto, ontem, na terça-feira,
esse balanço mudou? Nas palavras dele, muitas coisas aconteceram nessas últimas 5 semanas de Selic mantida aos 3,5% e essas coisas todas serão analisadas. Ele destacou justamente ontem o principal vilão demonstrado pelo IPCA, divulgado pelo IBGE. Principal vilão, o risco de crise hídrica, que já está fazendo a conta de energia ficar mais cara, a conta de água, tudo isso para, com a ferramenta dos preços, tentar controlar uma demanda diante de uma escassez muito forte de água. Reservatórios cada vez mais diante da falta de chuvas, com mais ar dentro do que água. Lembrando que 75% de toda a eletricidade gerada no Brasil, o que pelo aspecto ambiental até é positivo, né, é gerado por água. Sem água, o risco de apagão, aliás, cresce, o que coloca ali em suspenso, talvez, projeções mais animadas em relação à economia brasileira, caso, claro, se confirme esse apagão. Aliás, juros subindo, quem sabe, mais do que era esperado, pode também controlar o crescimento brasileiro em níveis menos pujantes do que estão agora esperados, ali entre 4% e 5% ao ano. No meio disso tudo, o Ibovespa subia ainda que os juros, em tese, desincentivem, claro, a tomada de risco na renda variável. Mas ainda que os juros no Brasil venham a subir, por exemplo, 1 ponto e não 0,75%, os juros iriam para 4,5% ao ano, com uma inflação de 8%, a renda variável segue sendo atrativa. Deixar dinheiro parado na renda fixa, renda pré-fixada, é sinal de perder dinheiro com juros negativos sendo devolvidos aos investidores. Por isso, esse fôlego do Ibovespa, embora tenha perdido tração. Fôlego do Ibovespa, que hoje ficou claro, aliás, como a incerteza em relação à economia brasileira pesou, fôlego que conseguiu ainda segurar o Ibovespa no azul, embora menos ações de sua carteira subissem, porém, com ações de peso, ações das exportadoras que nada tem a ver com a hora do Brasil, literalmente, nada tem a ver com inflação, caos, Brasil de pernas para o ar. Receitas devem continuar subindo para essas exportadoras conforme as grandes economias do mundo retomem os níveis de atividade pré-crise, com isso, com uma recuperação bem acelerada nesse ano, que já está acontecendo. Crescimento dos Estados Unidos, as projeções vêm sendo até puxadas para cima. O Banco Mundial soltou ontem quase 7% de projeção para o crescimento americano, é padrão chinês, a China crescendo ali mais de 8% nesse ano, enfim. Essas empresas, sempre que o bicho pega aqui no Brasil, acabam sendo beneficiadas, com esse cheirinho aí no ar, foram beneficiadas hoje. Os bancões que vinham puxando o Ibovespa para cima na maior parte do dia, foram eles, foi por esse canal. Bancões que tendem a se beneficiar com juros mais altos, foi por esse canal, com eles perdendo tração e só as ações do Itaú, entre eles, se mantendo no positivo no final do ano. Essas ações esfriaram também o fôlego do Ibovespa. Bancões, para deixar tudo aqui às claras, tendem a se beneficiar com juros mais altos, conforme mais subam, mais crédito caro podem cobrar os bancões, multiplicando assim os seus lucros, que já são uma bolada. Bom para o acionista, não tão bom assim para quem precisa de crédito para tocar a vida em dia. Eu fico por aqui. Me despeço avisando que a curva de juros foi para cima de cabo a rabo, também por pressão inflacionária externa, expectativa com dados de inflação nos Estados Unidos que saem amanhã e podem dar força ou não às teses de alta antecipada de juros também por lá, o que aliás puxaria ainda mais para cima a Selic no Brasil. Falei bastante já. Grande abraço a você. Acesse valorinvest.com. Desde cedo amanhã você vai saber como é que está essa expectativa em relação aos dados americanos. Até a próxima, se cuide que a pandemia não acabou. Tá sentindo? Pois é. Tchau.